Vou começar falando o seguinte: eu aprendi recentemente o significado da palavra idiota. Idiota é um termo que veio do grego, lá da época do quarto século antes de Cristo. Era um nome que se designava as pessoas que não queriam participar da política. Então, eu vejo que aqui não tem nenhum idiota. Está todo mundo querendo participar. Infelizmente, mesmo isso, hoje, a gente não encontra generalizadamente. Então, aqui foram levantadas tantas questões que abrem, vamos dizer assim, a discussão em tantos ramos, em tantos aspectos, tá certo? Que é praticamente impossível você dar conta de todos. Tá certo? Eu não sei, mesmo se eu tivesse, digamos assim, 10 horas, eu não sei se eu conseguiria dar resposta a todas essas questões. Mas tem um ponto que eu acho importante, que eu gostaria de enfatizar o seguinte: quer dizer, o sistema que nós vivemos, ele aparece, o capitalismo ele começa com o capitalismo comercial. O capitalismo industrial ele começa no último quartel do século XVIII. E aí há uma luta para explicar esse sistema, e é também uma luta política. Certo? Então, eu posso dividir em dois grandes ramos. Tem aquele ramo, certo, que inclui economistas que são chamados neoclássicos, keynesianos, Keynes, etc., que acham que esse sistema econômico ele é voltado para atender as necessidades das pessoas, atender, como diziam os economistas clássicos, os valores brutos, ou seja, bens e serviços que as pessoas precisam. E, por outro lado, aparece o pensamento do Marx, especialmente, sabe? E diz: não, esse sistema ele não está voltado para atendimento às necessidades das pessoas. Ele tem uma lógica própria, certo? Que é a lógica da acumulação de capital, que é movida pelo lucro. O capitalismo é movido pelo lucro. O capitalismo não é movido para resolver um problema econômico. O capitalismo não é movido para resolver o problema da pobreza. O capitalismo não é movido, certo, para atender outras questões, outras necessidades sociais, da saúde, etc. Certo? Ele tem uma lógica. Certo? Então, o raciocínio que eu segui para mostrar, certo, que agora, né, esse sistema ele é extraordinariamente dinâmico, mas se nós olharmos a história da humanidade, o crescimento econômico era praticamente nulo durante milênios. A partir do século XVIII, a coisa começa a subir, tá certo? E a transformação do mundo é incrível, é uma coisa assim. Então, esse sistema, ele tem esse dinamismo. Ao mesmo tempo, ele tem esse dinamismo, tá certo? É até um problema da dinâmica dele, certo? Ele cria crises, né? Crises constantes, periódicas, tá certo? Né? Por isso que o Marx diz: o sistema ele cria, ele mesmo cria suas barreiras, supera as suas barreiras para criar barreiras maiores. Sabe? Então, quando chegou na década de 30, a crise econômica era tão grande e levou a uma depressão que durou uma década e que só foi resolvida, de fato, pela Segunda Guerra Mundial, com a destruição absurda das forças produtivas, da capacidade de produção da Europa, etc., é que o sistema se recuperou. Certo? Então, e com a ajuda do Estado. E, portanto, certo? Porque nessa linha de alimentação, certo? É claro que existe, certo, as forças que tentam dar continuidade ao sistema. Certo? Essas forças, por exemplo, se manifestam pelas igrejas, certo? As igrejas pentecostais, etc., que criam aí uma teologia da prosperidade. Certo? Né? Essas igrejas, elas não vão resolver o problema. Elas podem... elas são um problema, dado se essa raciocínio é correta,
que estamos diante de uma crise profunda, tá certo? E que o sistema não mais é capaz de resolver. Certo? Bom, então, é isso que eu tenho que dizer, tá certo? E, portanto, por exemplo, a ideia do capitalismo gerencial justamente são teses que se assentam numa outra perspectiva, na ideia de que é possível gerenciar isso daí, porque o sistema tem uma finalidade de consumo, então muda a política, etc., e promove um novo desenvolvimentismo, etc., como o professor Bresser gosta de desenvolver, eu sou amigo dele, não concordo com ele praticamente nada, mas tudo bem. A gente tem que ser. Então, eu vou depois pensar um pouco se é uma pergunta específica que eu posso. Eu passo a palavra. Para mais à esquerda. Eu estou inteiramente de acordo, né, professor Eleutério, quer dizer, essa quantidade, essa profusão, né, de perguntas mostra uma grande sede de respostas, né, porque é o que a gente está buscando aqui, através da reflexão, e acho que é um momento que, bom, acho que sempre na humanidade se buscaram-se respostas, mas acho que a gente está com uma certa aflição, né, de obter respostas para as mais diversas questões da contemporaneidade, né? E esse título, né, Capitalismo no século XXI, realmente abre as portas de tudo, todas as nossas inquietações. E acho que nem eu, nem o Paulo, nem o professor Eleutério temos condições de ser expertos em todas as questões, de dar respostas para tudo, mas é muito interessante ouvir e poder talvez dar alguma direção para a gente pensar. O identitarismo, eu acho que é mais ou menos consenso na literatura, é isso que o Ilan falou. Mais ou menos consenso entre sociólogos, filósofos, economistas, que as igrejas cresceram depois ou concomitantemente com a atomização que o neoliberalismo proporcionou. Você tem um regime político chamado neoliberalismo acoplado ao regime econômico chamado de financiarização. Vamos fazer esse tipo de didática, né? E o neoliberalismo atomiza assustadoramente as pessoas. Aquilo que a gente chamava de individualismo nos anos 70 e 80 não dá para o cheiro do que é hoje o individualismo. As pessoas perderam os seus vínculos com o sindicato, com o clube, com família. A própria privatização levou as pessoas a pertencerem a organizações que não criam vínculos, né? A própria escola pública desaparece da maioria do horizonte da classe média. Então, sobram algumas outras instituições que têm função socializadora, que têm função de criar os vínculos. E os grupos identitários podem representar isso. E as igrejas evangélicas também podem representar isso. Você pertencer a uma igreja é o que sobrou para você. É o lugar de socialização, é o lugar que você vai namorar, que você vai cantar, que você vai encontrar as pessoas. E o grupo identitário, o grupo étnico, que também está ligado ao grupo religioso, pode ser outro local de socialização. Então, esses locais emergiram aí nos anos 90 e era bem previsível que eles iam se tornar o local por excelência. Lá nos anos 90 você já vê que já existe um consenso na literatura de que esses locais iriam ser importantes. Pertencer a um grupo étnico ou pertencer a uma igreja é o que sobrou. A prova é o nosso canal no YouTube. Ele é um elemento de socialização, porque é que a gente está aqui. É quase que numa busca de encontrar as pessoas, né? Cadê as pessoas? Né? Onde é que eu estou? Né? Eu sou uma ilha cercada por bolsonaristas de todos os lados. A maioria das pessoas me falam isso. Onde eu estou não tem jeito, só tem bolsonarista. Né?
É porque você não tem mais um laço para conversar com a outra pessoa. Por isso que você não encontra a pessoa que pensa outra coisa. Você só pensa. Por quê? Porque o bolsonarista fala. O cara de direita, ele fala em qualquer lugar. Ele fala no ônibus, ele fala na fila do banco. Se você pegar um cara de direita, ele fica falando. Ele não para, porque ele tem ele tem um prurido anal do Miller. Então ele fala, e você pensa que ele é o rei do mundo. Aí você vai ver que ele não é o rei do mundo, nem ele é maioria. Ele não é maioria. Né? E aí você fala, mas por que tu não encontra as outras pessoas? Porque as outras pessoas estão quietas e o vínculo de socialização se quebrou. Você não encontra, mas você não tem um lugar comum para encontrar, que era principalmente a escola pública, né? Ela desapareceu da classe média. E o trabalho remoto. O que aconteceu em 10 anos aconteceu em 2 por conta da epidemia, ou da sindemia. Todo mundo ficou isolado. E as pessoas não querem mais voltar para o trabalho, porque o trabalho, não tem uma coisa mais chata no mundo, gente, que o trabalho, seja ele qual for, inclusive o meu. É chato trabalhar pra caramba, as pessoas fazer outras coisas. Tudo, né? Esse negócio de trabalho, não sei quem inventou esse negócio de trabalho, não é uma coisa boa. E ninguém até hoje ficou feliz no trabalho. Eu trabalho num negócio que não é tão alienante, é pior. Se não for alienante, é pior, porque aí você tem que ficar pensando no trabalho. Né? É uma coisa muito ruim. E aí, veja, é difícil você conseguir um lugar que você não tenha que trabalhar e os laços de classes sociais diferentes se estabeleçam. Essa é o papel da escola pública. Pessoas de várias classes sociais, de etnias diferentes, e um lugar comum nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, mas nos anos 80 para frente, no mundo todo, gente, no mundo todo, o crescimento da ideia de educação pública para as crianças entrou na ordem do dia e chegou ao ponto da gente considerar, levar a sério a tal do homeschool, que era um movimento ridículo. As pessoas falavam nisso e ninguém me levava a sério. E há pouco tempo a gente começou até a levar a sério, inclusive nós de esquerda. Não, acho que vou tirar meu filho da escola, deixar ele aqui em casa, né? Só que em casa só tem um elemento educador, que é o cachorro. O pai, a mãe e o vão. Outro dia o cachorro falou assim, olha só, né? A gente precisa, o pai e a mãe ficam o dia inteiro no celular, como é que vai? Uma psicóloga da Folha de São Paulo, em outro lugar também, né? Que apareceu numa mudança tal de Folha de São Paulo, que negócio, né? Que coisa. Como é que virou isso? Né? Mas enfim, tem uma psicóloga, ela falou assim, não tem jeito da criança não ficar ligada no celular, porque o pai e a mãe estão ligados no celular, então eu fiquei educando o filho nisso. Não é que fica educando, é que o pai e a mãe estão trabalhando, não tem outro lugar, você não pode desligar. Se você desligar, outro cara te toma o lugar. O desgraçado não dormiu, você dormiu. Aí você vai pegar o serviço, ele já fez. Esse que é o problema, né? Então, você acaba ficando o dia inteiro ligado. E, com isso, desapareceu o relógio. Ninguém mais usa o relógio. Nós estamos dentro de um tempo contínuo, que é o tempo da internet. A gente funciona o tempo todo. Né? Você toma um remédio para acordar, toma outro para dormir, e está tentando diminuir o tempo de sono para você poder ficar mais tempo na internet, porque ali está o serviço, ali está o trabalho, ali está o teu ganho-pão, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. As relações mudaram de tal ordem que não estamos casados por conta disso. Não, casamos porque a gente se encontrou por conta do canal. Isso aí, né? O gentil que está ali lembra do meu primeiro casamento, né? Há 200 anos atrás, quando os dinossauros habitavam. Você lembra? Né? Padrinho. Então o gentil hoje já vai fazer. Olha só, que coisa, rapaz, a gente ficou velho de peça. Você ficou de peça, eu ainda não. Né? Mas a gente estava lá em São Carlos, aquilo parecia que não ia acabar, né?
comia na Universidade Federal todo dia, a gente acabava um curso, entrava no outro, não acabava o curso, entrava no outro também, aquilo eu não gosto de, isso vai acabar. Agora, os caras entram lá, eles ficam querendo saber, né? Quando que vai acabar o curso, né? Quando que vai acabar isso aqui para eu ir para o mercado de trabalho? Eu quero ir para o mercado de trabalho. Ele não tem noção de que o bom não ir para o mercado de trabalho. Né? E aí você vai vendo como mudou muito rapidamente tudo isso. Os laços se efetivaram em outro campo. E aí, sim, eu esqueci de um outro laço muito interessante também de socialização, que é o tráfico. É você servir ao banditismo. Isso é um laço fantástico, né? Inclusive, ele é muito bom, porque você vive pouco, né? Com 22, 23 anos, você já está eliminado. Então, você não tem que trabalhar muito, né? Você não vai aposentar, mas você também não vai ganhar muito no serviço, porque é uma coisa boa, né? Não ficar naquele serviço infernal uma vida toda, né? Mas com 23 anos, você já é chefe, você já é CEO daquele grupo, e com 24 você já está morto, né? E é muito interessante porque você precisa de pouca coisa para pertencer a isso. O quê? Uma aventura que qualquer adolescente faz. Qualquer adolescente faz essa aventura de pegar uma arma, né? E fazer um ato de bravura para o PCC chamar você. Olha, né? E eu tinha uma mania de fazer o trevo ao contrário. Pegava o carro e fazia o trevo ao contrário para ver se encontrava a morte, né? Aos 16 anos. Fazia o trevo ao contrário. Estou aqui, não aconteceu nada. Um monte de gente não ia nada acontecer junto comigo. Né? E esse tempo da pessoa, ela está perguntando por que ele é idiota desse jeito? É isso mesmo, com 16, 16 anos, você faz qualquer coisa. Né? Você faz qualquer coisa. E aí, tendo ali o ambiente para você fazer, e tendo a arma, você faz mesmo. Né? Aí, rapidamente, você já ascende na hierarquia. Então, é outro elemento de socialização também. Então, esses elementos de socialização que às vezes a gente despreza, que a gente acha que, né, eles são muito fortes para nós, eles comandam muito da nossa vida. Veja o grupo Wagner na Rússia. O chefe morreu e o grupo não se desfez, porque não tem para onde ir. Aquele é meu grupo. Então, agora o Netanyahu está pagando o grupo Wagner para fazer uma incursão, já chegou lá esses dias. Uma parte do grupo Wagner vai se socializar agora na faixa de Gaza, né? Caçando terroristas. Tem muito terrorista na faixa de Gaza, viu? Até agora eu não vi a luta de nenhum com os israelenses até agora. Uma guerra interessante, porque só um ataca e o outro não ataca, eu entendo isso. Né? Mas enfim, está lá o grupo Wagner. Aí eu perguntava para os caras, por que eles não se desfizeram? Vamos para onde? Nós somos amigos. E o que nós sabemos fazer? Nós sabemos guiar, nós somos mercenários. Então, são elementos de socialização que não passam por nós. A gente deixa para lá. E isso tem um peso muito forte, gente. Muito forte. Agora, para finalizar, eu vou lembrar um detalhe aqui, falar do professor Leotério e falar do Pedro Ian. A maioria das pessoas pensa o capitalismo através de relações morais. Sim, o capitalista é um cara muito mau. Né? Tem um rapaz, não tem um canal, aquele Eduardo Moreira, ele fica o dia inteiro preocupado com um banqueiro. Outro dia eu falei para esses caras, quer dizer, a gente, se o banqueiro é um problema, no Brasil tem só 5 famílias, é somente combinado eles estarem juntos e ele elimina. É que não é esse o problema, né? Quando a gente fala que o capitalismo depende do lucro, aí vem o cara e fala assim, está vendo? Depende do lucro, as pessoas são gananciosas. Não é essa a perspectiva. Por essa perspectiva, você vai para a igreja, mas não vai estudar economia, porque vai nas letras, você não vai conseguir entender. Não é essa a perspectiva. Então, o apelo moral, né? Não funciona assim. Não funciona assim. Agora, para terminar mesmo, né? A história do pastor que disse que o arcanjo Miguel
vai ficar do lado de Israel, por isso Israel vai vencer. Né? Isso é verdade. Eu tenho certeza que o arcanjo Miguel está do lado de Israel e que Israel vai vencer. Isso não precisa ser pastor, ele está dizendo a verdade, é bom acreditar. Né? Vou só completar uma coisinha que eu esqueci de falar, desculpa, rapidinho, tá, gente? Só, são algumas referências que eu acho que é legal. Uma tem a ver com o que o Paulo falou agora, essa coisa do moralista, do capitalista mal, etc. Tem um documentário bastante interessante do começo dos anos 2000 que chama A Corporação. Não sei se todo mundo já viu, The Corporation, né? Ele é bem interessante porque ele mostra exatamente isso. Ele entrevista CEOs e tal, e os caras são os caras pacatos, não, serviu, tinha os caras protestando, lá na Bárbara foi lá servir bolinho, café, quer dizer, o capitalismo não depende do capitalismo ser um cara mau, né? E por outro lado, o que é interessante desse documentário é que ele mostra que a corporação, mas a estrutura da empresa é psicopática. É muito interessante, ele vai pegando o manual lá, né, e pega todos os sintomas, né, as características do psicopata e fala, olha, as grandes corporações, elas são a falta de empatia, não sei o quê, não sei o quê. É um documentário bastante interessante. Porque falando em capitalismo, ainda tem o pessoal também comprando livros e tudo mais, para poder, né, fazer novos lançamentos. Fica o pessoal ali respondendo, bebendo vinho, então, tem o pessoal comprando, porque a gente está só aqui dentro, não está vendendo livro nenhum, entendeu?